Você obrigar as pessoas a acompanhar um jogo com Paulo César Zanovelli no apito, depois Ramon Abate Abel. Ninguém aguenta, ainda tatu que resista 2 jogos seguidos apitados por esses péssimos árbitros. Meu Deus, qualquer contato físico agora é pênalti, é assim que apita Zanovelli, é assim que apita Ramon Abate Abel e outro. E tá tão normalizado que nem se comenta isso. Pênalti bem discutível, bem discutível. E repare que os 2 jogadores estão forçando queda. O primeiro que cai, o segundo que cai. Assim, encostou, opa, vou cair. É como se eu pusesse aqui o nome do Arnaldo e ele fosse jogar no chão. É impressionante. Assim, isso está acontecendo demais e os jogadores sabem, os árbitros têm esse péssimo hábito e isso interfere demais, né? Ontem, pra mim, foi de novo, assim, bem discutível, mas assim, eles são incontinentes a marcar. Opa, caiu homem, pênalti, não tem como. O jogador sabe, conhece o apitador, ainda reclama, né? Ainda tem gente reclamando. Eu vi lá, chiliques e tal, reclamações, meu Deus do céu. Salve, galera, seguinte, nesse vídeo aqui a gente vai acompanhar o desabafo de alguns comentaristas que ficaram extremamente revoltados com o que aconteceu ontem no futebol brasileiro, tanto no jogo do Palmeiras versus o Corinthians, como também nesse jogo aí do Flamengo e Grêmio. O que vem acontecendo, cara, no futebol brasileiro em relação a essa arbitragem é uma palhaçada, cara. Não dá pra aceitar isso. Se você tá revoltado com esse tipo de situação, comenta aqui e confira este vídeo. O Flamengo colocou lá os caras pra cantar no intervalo do jogo. Quer dizer, ele vai criando um clima que eu acho que não é um clima de competição. E é uma competição, não importa a fase do Grêmio. O Grêmio é o Grêmio, cara, é um adversário tradicional. Os dois sempre tiveram duelos acirrados, equilibrados, com exceção de uma ou outra partida que teve goleada para um lado e para outro. E o Grêmio foi para tentar segurar o resultado. O Flamengo perdeu muitos gols, muito preciosismo, várias situações em que poderia finalizar, os jogadores não finalizaram. O Luiz Araújo teve um no segundo tempo que ele cortou para bater, ele sempre chuta. Aí driblou de novo, por quê? Porque ele está na reserva, o bonitão então está na reserva, quer mostrar que faz gol mais bonito, é isso? Porque ele está na reserva do Plata, está insatisfeito. O Felipe Luiz tem que saber gerir o elenco, que tem muita gente que está ficando boa, que fica de fora até do banco. E para isso você tem que saber fazer a gestão e identificar o que está acontecendo. Ontem houve muito preciosismo de alguns jogadores em alguns momentos. O time teve volume, mas não finalizou tanto quanto poderia. Ainda assim o goleiro Volpi fez boas defesas. E aí, uma bola vadia, um pênalti, uma jogada na área, acontece alguma coisa. O Grêmio toma a bola na direção do gol. A do pênalti, batido pelo seu próprio goleiro, que foi o gol de empate. Né? Então, o Flamengo foi castigado pela acomodação. Sentou no 1-0, não teve a mesma volúpia de outros jogos, buscando um segundo gol, que te dá a tranquilidade da vitória, está muito próxima, né? Ficou ali em cima de 1-0. Acho que mexeu mal também o Felipe, não foi bem ontem. Entrar o Everton Araújo, por exemplo. Tinha que sair o De La Cruz. Então é melhor entrar o Alan. É mais experiente, retém mais a bola, gira mais o jogo, entendeu? Não, depois o garoto cisma. Todo técnico tem suas manias, né? As deles são Ayrton Lucas e não Vinha. Não pelo pênalti, poderia ser o Vinha também. A bola bateu no braço. Foi totalmente involuntário. É um desses pênaltis que marcam aqui no Brasil toda hora. Abriu o braço, tocou. Ele estava recolhendo o braço, inclusive, não estava nem abrindo. Ele faz o movimento para trás, assim. E aí a bola resvala no braço dele. Poderia ser o Vinha, poderia ser qualquer um ali. Não dá para dizer que por isso, mas o Vinha é mais jogador que ele. Mas joga o Ayrton Lucas, ele cismou com o Ayrton Lucas. O Everton Araújo pintou uma brecha, ele põe no jogo. E o garoto, ele é, de longe, o mais fraco dos jogadores de meio campo. Entendeu? Ele é inseguro para fazer um passe. Então, eu acho que houve erros no geral. Né? Mas começa com essa pataquada de fazer show no intervalo, esse tipo de coisa. Que é o novo patrocinador, faz sem show, faz outra coisa, sei lá, faz qualquer... ou não faz nada. Sabe? O mais importante é o jogo. Assim, o clima de competição não pode ser perdido. Eu acho que se perde no meio dessa história toda. E acabou sendo com um castigo. Um castigo, o time jogou mais, mereceu a vitória, mas não conseguiu a vitória. Agora pode jogar mais do que isso. E o detalhe, teve 6 dias entre o último jogo e esse jogo. Então não tem desculpa nenhuma. Não aproveitou o último período com mais dias entre uma partida e outra, que agora não vai ter mais. E sim, o Flamengo foi melhor, era para ter vencido, mas eu acho que o Mauro foi muito bem na questão do preciosismo. O Flamengo teve chance de finalizar, teve chance de massacrar, de aumentar ainda. Foram 21 finalizações, talvez pudesse ter sido 30, 35 finalizações, de tantas vezes que o Flamengo preferiu dar um toquinho, dar um segundo toque em vez de finalizar. E aí, o ponto que me chama a atenção e que eu recentemente elogiei o Felipe Luiz na questão da gestão do elenco é quando ele enfrenta o Pedro e o Pedro dá a resposta e o Flamengo vence, e o Flamengo dá show e o Flamengo responde em campo. Isso para mim era um ponto de atenção porque o Felipe Luiz é muito novo no cargo. Ele saiu agora
de ser jogador e virar treinador, e isso requer muitas adaptações para o cargo, né? E uma delas é essa gestão de elenco. E até então me parecia que o Felipe Luiz estava muito bem. E agora chega num segundo estágio, que é quando ele tem um elenco desse tamanho, ele vai manter o Luiz Araújo no banco, ele ainda não deixou o Carrascal estrear, ele vai pôr o Emerson Royal lá no banco, aí o Emerson Royal entra mais ou menos, já chegou a ser vaiado pela torcida. Então esse é o segundo ponto de atenção que a gente vai ter com o Felipe Luiz, na questão de como ele vai gerir todas essas estrelas, porque a gente quantas vezes falou aqui, o Arnaldo falou, o Abel não gosta tão de jogadores mais estrelas, porque a gente olhando aqui de fora, a impressão que nos passa é que ele prefere jogadores que sejam mais fáceis que ele consiga domar os jogadores. Talvez o Felipe Luiz tenha essa dificuldade, a gente vai ter que ver como ele responde, ainda mais depois de um 8-0, que a expectativa era aquela alta e tal. Então fica com essa impressão de como o Flamengo sofreu um pouco mais do que eu imaginava para esse jogo de ontem. Galera, sobre o pênalti, que eu falei que foi um absurdo marcado pro Grêmio contra o Flamengo, eu preciso fazer esse vídeo porque eu vi que muitos torcedores não sabem a regra do futebol, porque a mídia, a imprensa sempre ensinou errado as regras do futebol pro torcedor. Então eu preciso deixar isso aqui bem claro. Quem me acompanha sabe, não tenho medo de ataque, não tenho medo de xingamento, sempre vou falar o que eu penso e eu só tenho tanto seguidor e tanto engajamento porque as pessoas, concordando ou não comigo, sabem que eu sou de verdade, que eu falo sempre o que eu penso, sem rabinho preso, sem medo. Então eu preciso explicar as regras do futebol, que a imprensa e a mídia sempre ensinaram errado pro torcedor. Um pênalti, quando tem um toque na mão, ele só pode ser marcado de acordo com as regras da FIFA em duas situações. Primeiro, quando a mão é proposital, tá? E não foi proposital, nitidamente. Segundo, quando há um movimento antinatural, ou seja, o jogador muda o seu movimento para bloquear a bola com a mão. Também não houve um movimento antinatural. Ayrton Lucas estava correndo, ele dá uma desacelerada e aí abre o braço para desacelerar. Não houve movimento antinatural. Então não é pênalti. Só que a imprensa e a mídia sempre ensinaram para as pessoas, se o braço estiver aberto, é pênalti. Não é. Não é. Então, claro, muita gente vai ficar falando, pilhado só porque é contra o Flamengo. Já falei isso aqui várias vezes em outras situações. Eu entendo quem quer xingar, eu entendo quem quer brigar e eu não fujo. Nunca fugi. Agora, é minha obrigação, como um cara de verdade e da mídia, um dos poucos remanescentes da mídia que são de verdade, sem ser personagem, sem querer acobertar CBF e comissão de arbitragem, que tô aqui para falar a verdade. Braço aberto dentro da área, se não tem intenção, se não é movimento antinatural, não é pênalti. Então preciso ficar bem claro e para as pessoas saberem, porque a mídia, a imprensa, os comentaristas de arbitragem, às vezes fazem as pessoas terem uma impressão errada da regra e concordar com lances absurdos como esse de ontem. Do Flamengo para parar esse antijogo, já que o Flamengo é um time técnico, né, que joga na bola e enfrenta essa estupidez aí do aquilo. Não, a questão não é a estupidez dos adversários. Os adversários jogam com as armas que têm. A estupidez é da arbitragem. Porque é impossível, é aquilo que eu disse ali, que é matematicamente impossível nós termos 67% de posse de bola, finalizarmos 26 vezes, ter 13 escanteios contra 0 e o árbitro consegue dar mais faltas para nós do que para o adversário. Isto é impossível, matematicamente é impossível. Uma equipa que tem mais volume ofensivo não faz mais faltas que a outra que passa o tempo a defender. E isto é um padrão que já se tem verificado em muitos jogos e que não pode acontecer. Isso preocupa-me mais do que a forma como os adversários jogam, porque cada um joga como pode e como sabe. E são legítimas todas as formas de jogar. Agora, o que não pode acontecer é arbitragens que nos prejudicam, que nos tiram o ritmo de jogo, porque não é o penalti, não é essas coisas, isso até pareceu-me que foi penalti e foi bem assinalado. É as faltas, é o travar o jogo, é dar cartões aos nossos jogadores quando eles nem falta fazem e os outros adversários que batem muitas vezes levam um cartão e depois já não há faltas quando são eles a bater. Esse tipo de arbitragens, que não é a primeira vez que temos, é que nós temos de estar muito atentos. Boto, você acha que a arbitragem em si foi o fator principal
o Flamengo não sair do Maracanã com a vitória hoje? Não, eu não estou a dizer, nunca é o fator principal, são sempre vários fatores, não é? Tivemos muita finalização, não acertámos, o guarda-redes fez também o goleiro fez também boas defesas, mas preocupa-me realmente porque trava a nossa avalanche ofensiva. E isto não é a primeira vez que acontece, e isto também tira alguma da fluência do nosso jogo. E não me parece que isto seja, como é que se diz, por acaso. É isso que eu queria dizer. Mas você acha que é incompetência dos árbitros ou tem um controle para segurar o Flamengo? Não sei, é isso que temos que estar muito atentos a isso. Lembrando, pessoal, que não é somente nesses 2 jogos aí que envolveram o Palmeiras versus o Corinthians, Grêmio versus o Flamengo. Em outros jogos também, cara, da rodada, acontece esse tipo de escândalo. Não dá pra entender, cara, o que a arbitragem tá pensando. Se isso não mudar, vai acabar com o futebol brasileiro. Inclusive, por conta de detalhes, cara, ontem o jogo do Flamengo foi extremamente picotado. Pra quem acompanhou o jogo, cara, viu que o árbitro toda hora parava o jogo. Em alguns lances que era pra dar amarelo, ele não dava. Não dava, cara. Beleza que tem coisa que você precisa parar porque é falta, mas tem coisa que não dá pra entender. Futebol tem contato, então se tu não quer ter contato, meu irmão, vai jogar vôlei. Vai jogar vôlei. Futebol tem que ter contato físico, porque do jeito que tá, cara, não dá pra entender. Não dá pra entender o que essa arbitragem do futebol brasileiro, ela quer. Se é tirar o protagonismo ali do futebol, eles querem ser o alvo, eles querem ser o principal de uma partida, só se for, porque o negócio tá meio complicado. Quero muito saber a opinião de vocês. Comentem aqui e deixem a sua opinião. Valeu, pessoal. Deus abençoe e até a próxima.